Olá, eu sou a professora Valesca de Oliveira, sou do sexo feminino, tenho 42 anos, sou branca, cabelos loiros, tenho estatura baixa, estou trajando calça e camisa preta. O ambiente da nossa aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. O tema da aula de hoje é pergunta direta, mas focaremos na conclusão do texto dissertativo argumentativo para nós garantirmos os 14 pontos e assim conquistarmos a nossa tão sonhada vaga na Universidade do Amazonas. Assim como nós fizemos na introdução, nós iremos dividir o parágrafo de conclusão em 3 períodos e nós vamos classificá-los de parte H, é aquela que nós chamamos de tópico frasal, e presta atenção que aqui nesta conclusão, que o tema é uma pergunta direta, então você precisa, no primeiro período da sua conclusão, retomar a resposta que você apresentou lá na introdução. Em seguida, nós vamos para a parte I. O que eu tenho que apresentar nessa parte da conclusão? Eu preciso retomar os 2 argumentos que você trouxe na introdução e desenvolveu ao longo do texto. Na parte J, que é a última, é onde você vai concluir todas as ideias e, de preferência, vai retomar aquele repertório que você utilizou para apresentar o problema no primeiro período da sua introdução. Para facilitar, nós vamos agora fechar o texto que nós estamos analisando desde a introdução. Você lembra do tema que nós analisamos na aula passada? Era bem claro e dizia o seguinte: o uso das redes sociais por crianças deve ser proibido? E a resposta que a aluna trouxe foi que sim, que o uso desse mecanismo tecnológico deve ser proibido para o público infantil porque ele se torna nocivo nessa faixa etária. Então, ela trouxe 2 argumentos, que foi justamente intervenção familiar. O segundo foi a intervenção empresarial, e eles foram desenvolvidos ao longo do texto. Para facilitar, nós vamos fazer análise dessa conclusão para que vocês entendam melhor. Iniciamos pela parte H, lembra que aqui eu tenho que retomar essa resposta. Em suma, diante dos fatos supracitados, é imprescindível a moderação do uso de aplicativos de integração social pela parcela infantil. Ou seja, está bem clara a palavra moderação, fazendo jus que deve sim ser amenizado, deve sim ser proibido. Agora, nós temos que trazer a justificativa, os 2 argumentos. Isso deve ser priorizado porque a falta de orientação parental frente ao uso desordenado das plataformas os deixa vulneráveis à criminalização e à distorção da realidade, ocasionada pela alienação consumista de diversas empresas. Então, analisem comigo agora. Ela foi retomado o argumento 1, ficou claro ali a questão parental, e o argumento 2, agora aqui no final, vocês conseguem mensurar ali comigo? Empresas. E aí nós vamos ter a parte J. E eu acho que vocês devem recordar que na introdução nós trouxemos o dilema das redes. Agora presta atenção como foi que esse aluno fechou a conclusão. Dessa forma, é necessária a criação de mais documentários como o dilema das redes para alertar os responsáveis sobre os aspectos negativos das redes sociais. Deu para entender? Agora, nós vamos ter a participação do aluno Gui, que ele quer tirar uma dúvida rapidinho, gente. Pois não, Gui? Pode perguntar. Qual seria a sua dúvida? Professora, eu posso fazer uma pergunta? Eu aprendi a fazer conclusão como proposta de intervenção igual no Enem. Essa conclusão não serve? Gui, assim como você, inúmeros alunos também utilizam essa proposta de intervenção em qualquer texto dissertativo argumentativo. Mas não esqueça, você já trouxe a resposta.
que foi que você disse? Deixou bem claro que você aprendeu a fazer a conclusão do Enem. Olha aí, ó, a ideia de posse. Essa conclusão com os 5 elementos da proposta, aquele que você tem que trazer um agente, uma ação, modo e meio, tá? A finalidade, um detalhamento, não é específico para a redação da VUNESP, até mesmo porque nem sempre os temas da VUNESP vão ser problemas sociais, podem ser medidas paliativas, de repente houve a mudança na lei e a banca quer saber qual o seu posicionamento ou se aquela lei está sendo efetiva na sociedade ou se de repente traz aí um tema que envolva alguma doença, quer saber se aquela medida paliativa ela é positiva. Então, nem sempre os temas de redação da VUNESP você vai conseguir encaixar uma proposta. Agora, se você quiser, mesmo assim, trazer uma proposta, a dica da professora Valesca para você hoje é: traga apenas 3 elementos. 3 elementos. Quais, professora? Um agente, tá? Uma ação e uma finalidade. Tá? Não esqueça que você não está na Sebrasp. Você está produzindo uma redação para a VUNESP. Para ficar mais claro, vamos a um exemplo de uma redação adaptada? Nós temos aqui um exemplo de produção textual com essa conclusão sem proposta de intervenção. Leiam comigo. A partir do tema de redação abaixo, produza uma conclusão, o que apresente 3 períodos mínimos, tá? Parte H, o tópico frasal. A parte I, nós vamos ter a retomada dos 2 argumentos e a parte J será o nosso fechamento, retomando o repertório da introdução. Nós temos o tema: censurar a imagem de pessoas fora do padrão estético é a melhor forma, tá, de combater o cyberbullying? Vamos lá, vocês acham que isso é uma forma adequada para se combater essa prática que é considerada um crime na sociedade brasileira? Presta bem atenção, porque você não pode esquecer a pergunta. E ela deve aparecer na parte H, que é o primeiro período da conclusão. Tá? Percebam que eu já deixei essa atividade para vocês produzirem e eu já deixei dividido os períodos. Parte H, tá? Parte I e a parte J. Não esqueçam, parte H eu devo retomar a resposta, na parte I eu devo retomar os 2 argumentos e na parte J eu vou fechar com aquele circuito fechado, retomando o repertório da minha introdução. Nós temos a seguinte conclusão. Parte H. Destarte. Torna-se evidente que censurar imagem fora do padrão estético não é uma ferramenta positiva no combate ao cyberbullying. Aí eu pergunto, essa aluna respondeu a pergunta? Ficou claro para o corretor? Ele consegue identificar o posicionamento dessa aluna na parte H? Sim, né? Ela deixa bem claro ali, não é uma ferramenta positiva no combate a essa prática cruel. Não esqueça de retomar a resposta. Parte I. À vista disso, é mister que essa ação é errônea, já que os comentários maldosos de pessoas que priorizam o padrão de beleza nas plataformas multiplicam-se, pois os agressores já sabem que a postagem desaparecerá e o seu comentário maléfico também. Ou seja, ela retomou a sua justificativa. E nós vamos agora para o fechamento dessa conclusão. Desse modo, enquanto a censura for confundida com proteção às vítimas, o cyberespaço será um ambiente inseguro e histórias como a de Black Mirror permanecerão retratadas na realidade. Ou permanecerão, né, gente, a retratar a realidade. E aí, você conseguiu entender?
Ficou clara a construção do parágrafo de conclusão? Ela trouxe da mesma forma que a professora Valesca ensinou para você. Então, quando você for produzir a conclusão do texto dissertativo argumentativo da VUNESP, com o modelo de pergunta direta, você vai fechar sempre com o tópico frasal de conclusão, retomando a resposta. Em seguida, vai retomar os dois argumentos que te justificaram, né? Na verdade, que você utilizou para justificar o seu posicionamento e, em seguida, aquele fechamento com o circuito fechado. Ah, e não esqueçam dos conectivos. Então, gente, esse é o modelo de conclusão. Lembre-se que nós trabalhamos a introdução e você dividiu em 3 períodos a introdução. Trabalhamos o desenvolvimento e você dividiu em 5 períodos. E agora nós fechamos a produção, tá? Dessa redação, trazendo a conclusão também dividida em 3 períodos. Na aula de hoje, vimos a estrutura da produção da conclusão do texto dissertativo argumentativo modelo UEA. Tá? Para você ter mais informações e ficar por dentro da estrutura dessa produção, siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.